Na aula de hoje, nós iremos apresentar para vocês um grupo de reações químicas orgânicas e a começar pela reação química denominada adição. O nome já diz tudo, né? Quando eu falo em adicionar, eu estou dizendo que eu vou acrescentar alguém. Essas reações irão acontecer nos compostos com a presença do carbono e, via de regra, nós iremos ter a presença de elementos que irão se ligar a esses carbonos. Alguns pré-requisitos e algumas características referentes a essas adições nós iremos apresentar para você nessa nossa aula. Para começo de conversa, a primeira abordagem que nós iremos fazer desta forma de entendimento das reações de adição, que estão lá no seu capítulo 19 da frente 1 de Química, nós temos aqui o resumo do que a gente precisa conhecer e à medida que for comentando, você vai se inteirando do que a gente precisa. As reações de adição ocorrem quando algum reagente é adicionado à molécula orgânica. Começa por aqui. Moléculas orgânicas obrigatoriamente têm a presença do carbono. Quando a gente fala em estruturas inorgânicas, nós estamos nos referindo a ácidos, bases, sais e óxidos que podem ter carbono. Porém, o fato de ter carbono não significa que é composto orgânico. Mas, se for composto orgânico, obrigatoriamente a presença do carbono vai ser uma constante. De maneira geral, essas reações acontecem em hidrocarbonetos insaturados. Vamos, o que são hidrocarbonetos insaturados? Hidrocarbonetos são as funções orgânicas onde a gente encontra carbonos e hidrogênios. Insaturados, você vai ter que lembrar do que nós já estudamos. O que são carbonos saturados? Carbono saturado é aquele carbono que apresenta apenas ligações simples. O carbono forma 4 ligações simples, ele é tetravalente, porém, quando a gente tem esse carbono formando duplas ou triplas ligações, ele passa a ser um carbono insaturado. São esses que nos interessam. Quais são os carbonos insaturados? Carbono insaturado é quando eu tenho uma dupla ligação ou quando eu tenho uma tripla ligação. Estas características de carbonos insaturados. Pode aparecer também duas duplas, tá? No mesmo carbono. Em que as ligações duplas ou triplas são essas aqui, ó. Essa aqui é ligação dupla, essa aqui é tripla. Essas ligações duplas ou triplas irão ser quebradas. Para você quebrar uma molécula, você precisa fornecer energia. Para você quebrar uma molécula, você vai ter, nessa situação de reações químicas de adição, o fornecimento de pares de elétrons. Cada valência é um par de elétrons. Quando você encontra uma representação desta forma, esse tracinho aqui, isso aqui é um par de elétrons, tá? Quando a gente faz uma ligação covalente, a gente tem 2 elétrons, um elétron de cada átomo. Ou 2 do mesmo, se estivermos tratando de ligações covalentes dativas. Após esse processo, é formada uma nova ligação entre os átomos do reagente adicionado e os carbonos que participaram da insaturação. Você vai ter a retirada de hidrogênio e o acréscimo de alguém. Por que vai ter isso? Na verdade, você não vai retirar o hidrogênio da molécula, simplesmente você vai deslocá-lo. Você vai acrescentar alguém. E aí eu trouxe para você as 3 situações que nós temos. Principalmente essas 3 são as que mais acontecem. Primeira delas, a gente vai dizer assim, ó, as principais reações de adição em compostos insaturados alifáticos. Vamos ver o que é um composto alifático. Aqui eu vou estar diante de uma cadeia aberta. Existem cadeias carbônicas abertas e fechadas. Isso que a gente já estudou nas primeiras aulas de orgânica, né? Então aqui ele diz assim, ó, as principais serão nos alcenos, nos alcinos e nos alcadienos. É necessário, portanto, que eu relembre com você o que é um alceno, um alcino e um alcadieno. Nas classificações convencionais de cadeias carbônicas, a gente vai trabalhar com carbonos com ligações ou saturações diferentes. Olha só as classificações, eu vou lembrar aqui para você. O que são os alcanos? A expressão an a gente utiliza para carbonos saturados. Então, alcanos são cadeias com ligações simples entre os seus componentes. Alcenos são cadeias carbônicas que a gente vai se deparar com duplas ligações. Por exemplo, essa aqui, ó. Observe que eu deixo sempre 4 valências para o carbono. Quem são os alcinos? Alcinos, com a terminologia in, significa que existe uma tripla ligação. E alcadienos são os alcenos com duas duplas.
Então você vai ter duas duplas no mesmo composto. Os alcadienos, eles irão ter esta característica aqui, ó. Então, quando eu falar em alcanos, carbonos saturados, alcenos, insaturados por dupla, alcinos, insaturados por tripla, alcadienos, insaturados por duas duplas. Quais são os que nos interessam? Os alcenos, os alcinos, os alcadienos. Veja esse exemplo aqui embaixo. A estrutura alifática insaturada que a gente vai trabalhar para efeito de adição, nós vamos utilizar um termo, nós vamos chamá-la de substrato. Substrato vai ser o elemento original, aquele que vai estar com a dupla ou tripla, tá? Substrato. Veja o que é que nós temos aqui. Nós temos dois carbonos com dupla ligação, isso aqui é o eteno. Et de 2, N de dupla, O de hidrocarboneto. O que é que está acontecendo aqui? Veja, o eteno, que é o nosso substrato, é o composto insaturado alifático que eu estou considerando, está reagindo com XY. Olha o que é que está acontecendo. Você está deslocando o X e o Y para esta molécula do eteno. E aí o que é que aconteceu? Deixou de existir dupla, passou a existir uma simples ligação, tá vendo? E você começa a ocupar este espaço com outros elementos que não faziam parte da estrutura original. Literalmente, você adicionou o elemento X e o Y. Os átomos de X e Y foram acrescentados àquela estrutura original que nós vamos chamar aqui por diante de substrato. Então, isso aqui seria um exemplo clássico da reação de adição. À medida que a gente for conversando, nós vamos ter que ir lembrando de aulas anteriores de química orgânica, onde a gente falava, por exemplo, o que era uma ligação sigma, o que era uma ligação pi, o que era uma estrutura isomérica cis, estrutura isomérica trans, etc. Veja as principais reações químicas de adição. Começando aqui por quem? Pelos alcenos. Quem são os alcenos, amigos? São os carbonos que possuem o quê? Dupla ligação. Alcenos, lembre-se do eno, possui uma dupla ligação. O an significa simples, alcano. O en, dupla, e o in, tripla. Então, olha só. A hidrogenação catalítica é a adição de hidrogênio ao substrato. Quem é o substrato? O substrato é a estrutura original, da carbono com dupla ou tripla. Portanto, a quebra de insaturações, ligações pi. Aqui, preciso fazer um parêntese para lembrar com você o que são ligações sigma e ligações pi. Vamos relembrar. As ligações são do tipo sigma, que nós vamos representar por esta letra grega, e por pi, que nós vamos representar pelo tradicional pi lá da matemática. Ambas letras gregas. Quando é que eu estou diante de uma ligação sigma e ligação pi? Relembrando com você aqui, ó, vou trazer um espaço, não faz parte da aula. Isso aqui já parte do princípio, autor, que você sabe isso, mas não tem problema, a gente vai relembrar. Vou colocar aqui para você as 4 possibilidades que a gente tem, para que você, junto comigo, relembre como deve proceder. Olha aqui. Aqui eu tenho o carbono com uma simples ligação, com uma dupla, com duas duplas ou com uma tripla. Sempre lembrando a você de que ele é o quê? Tetravalente. Eu vou separar assim para não confundir essas estruturas com ligações. Bom, quando é que vai ser ligação sigma, quando é que vai ser ligação pi? Todas as ligações simples são ligações sigma. Então, olha só, nessa estrutura aqui eu tenho 4 ligações sigma. Você vai olhar para as valências, todas elas são sigma. Quando você tiver uma ligação simples, portanto, é sigma. Olha aqui, sigma, sigma. Quando você tiver uma dupla, você vai ter uma sigma e uma pi. Onde é que nós vamos entrar aqui na adição dos alcenos? Na adição dos alcenos, você vai quebrar a ligação pi. Você vai quebrar essa insaturação aqui. Ele vai deixar de existir essa dupla ligação, porque você vai, neste mecanismo, acrescentar alguém ao substrato. O que é o substrato? É a estrutura original do carbono insaturado. Vamos ver aqui o carbono com duas duplas. Olha aqui, ó. Sigma, pi. Sigma, pi. Vank, se eu colocar pi em cima e sigma embaixo, vai significar alguma modificação? Não. Bom, o que é que a gente vai mostrar agora? A última situação. Carbono com as ligações simples são sigma. Quando você tiver tripla, a do meio é sigma e as duas das extremidades, ou seja, a de cima e a de baixo, são pis. Isso aqui é para você identificar. Aí ele continua, vamos voltar aqui, ó, hidrogenação catalítica. O que significa hidrogenação catalítica? A palavra catalítica significa que você está usando um catalisador.
Para que servem catalisadores? Nós já estudamos isso em cinética. Os catalisadores reduzem a energia de ativação, fazem com que as reações aconteçam mais rapidamente. Essa catálise aqui ela é feita através dos seguintes catalisadores, ó: níquel, paládio, platina, sendo que geralmente emprega-se níquel como catalisador. A catálise é heterogênea e o mecanismo de reação ainda não está esclarecido. Sabe-se, porém, que o substrato, ou seja, o carbono insaturado, interage com o reagente obedecendo uma configuração cis. Aí aqui, amigos, ó, mais um conceito importante que a gente tem que buscar lá na química orgânica, especificamente nos casos de isomeria. Quando nós estudamos as isomerias, aprendemos que existe uma isomeria geométrica chamada cis-trans. Como é que é a isomeria cis-trans? Dentre os casos apresentados de isomeria cis e trans, eu preciso lembrar com você esse aqui, com duplas ligações. Veja, carbonos insaturados, tá vendo? Carbonos insaturados, onde os ligantes, olha aqui o que a gente tem. Você tem hidrogênio dos dois lados, bromo dos dois lados. Quando acontecer que esses ligantes sejam idênticos na mesma área que você está analisando, você vai chamar de configuração cis. Quando eles estiverem em posições opostas, como está aqui, você vai chamar de trans. Qual é que nós vamos utilizar na hidrogenação catalítica aqui da adição dos alcenos? Nós vamos trabalhar com a cis, ou seja, quando você tiver dois carbonos, então você vai trabalhar sempre com elementos do mesmo lado. Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro. Isso aqui é cis. Se eu tivesse assim, ó, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio. Isso aqui seria o quê? Isomeria geométrica trans. Se você perdeu essa aula ou se você não lembra, entre nos nossos canais de comunicação, assista novamente, procure na nossa pasta de aulas. Nós já estamos com aproximadamente 560 aulas gravadas depois do início da pandemia, somente na área de ciências, e aí você pode ter a oportunidade de verificar isso aqui. Vá lá nas minhas aulas de química orgânica, procure lá a aula que fala sobre isomeria, e aí você dá uma relembrada sobre isomeria geométrica cis e trans. Mas o essencial para efeito de reações químicas de adição é você saber o que é o cis e o trans. Cis seria o quê? A dupla ligação, que é o substrato, que você vai considerar. Quando quebrada essa estrutura, você vai considerar o quê? A interação obedecendo qual configuração? Cis. Qual que é a configuração cis? Os ligantes iguais do mesmo lado. Dessa forma, o que é que vai acontecer? O hidrogênio é adicionado no mesmo lado da molécula. Tá vendo aqui, ó? O hidrogênio é adicionado no mesmo lado da molécula. Consegue visualizar isso? Ó? Tá aqui, ó, hidrogênio do mesmo lado. Aqui está uma situação muito interessante que a gente mostra para você do gás hidrogênio. Olha aqui. Inicialmente o gás hidrogênio é absorvido na superfície do catalisador. Essa palavra aqui é uma palavra interessante. Eu fiz questão de colocá-la aqui como uma forma de informação. Na sua apostila não tem. O autor, ele parte da premissa que você já sabe. Existe a absorção, que é uma coisa, e existe a adsorção, que é outra coisa. Cuidado para não confundir. O que é que seria a absorção? Absorver, jogar para dentro. E a adsorção, o que é que seria? Aderir. Aderir. Então, vamos imaginar aqui, ó. Você tem, por exemplo, num filtro de carvão ativado, quando a gente utiliza na nossa casa para filtrar a água que nós vamos consumir, nós temos uma superfície utilizando carvão, e carvão é um hidrocarboneto, que você deixa aderindo ali os resíduos. Então, o que é a adsorção? A adsorção é a adesão de moléculas de um fluido a uma superfície sólida. Adesão, tá? Os sólidos porosos, como o carvão ativado, são ótimos adsorventes. Coloquei aqui o exemplo. Então, é uma substância que ela não vai absorver, ela vai aderir estas moléculas a uma determinada superfície. O exemplo clássico, o carvão ativado nos filtros de água. Então, aqui, ó, a gente colocou o hidrogênio nessa superfície e ele vai ser adsorvido, ou seja, vai ser literalmente pregado, aí sofreu um processo de adesão com a superfície, tá? E aí a gente sabe também que na hidrogenação catalítica nós vamos ter a presença de um catalisador. A gente falou aqui para você principalmente de quem? Do níquel, do paládio e da platina. Neste caso nós estamos usando a platina aqui, tá? O PT. Com a adsorção ao enfraquecimento da ligação sigma. Qual é a ligação sigma, amigos? Ligação sigma é ligação simples. Quando eu tenho aqui, ó, o carbono com duas ligações, como estes aqui,
Uma aqui da dupla é sigma, a outra é pi. Então, com a dissolução, o enfraquecimento da ligação sigma entre os átomos de hidrogênio, o hidrogênio está assim, ó. Ele só tem o quê? O gás hidrogênio. Que tipo de ligação tem aqui? Sigma. Posteriormente, a aproximação da molécula do eteno e o enfraquecimento da ligação pi entre carbonos. Esse aqui é o eteno, 2 carbonos com dupla ligação, e esse aqui é o gás hidrogênio, gás H2. Então, o que é que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Aproxima a molécula do eteno com quem? Com a molécula do gás hidrogênio que foi adsorvido. Então, você enfraquece a ligação sigma do hidrogênio, tá? E depois enfraquece a ligação pi do seu substrato, que é quem? A dupla ligação dos carbonos. Quando você fizer isso, você vai ter a adesão. Você vai ter a adição da estrutura do hidrogênio nela. Olha o que está acontecendo aqui, veja. Aqui você tinha o eteno, tá vendo? Você tinha uma dupla, não tinha? Uma dupla ligação significa que você tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Veja o que ocorreu. Quem é esse moço bem aqui? Esse aqui é o etano. Essa nova molécula só tem ligação simples. Eu trouxe essa imagem para que você visualizasse. Ó. Aqui estão duas valências, aqui tem só uma. É como se eu tivesse assim. Ó, ele era assim. Desculpe, apenas 4 valências. E ficou assim, ó. Ele tinha duplas ligações e após essa aproximação do gás hidrogênio, você quebrou. Então, na etapa final, você vai ter o eteno se transformando em etano. Por quê? Porque aquelas ligações sigma do hidrogênio e pi do eteno, que eram mais fracas, elas foram rompidas. Quando você quebrou, o que é que você fez? Você adicionou um átomo de hidrogênio aqui. Porque nessa molécula do eteno, você tem 2 carbonos e tem 4 hidrogênios. Ela vai ficar 2 carbonos e 6 hidrogênios. O que é que aconteceu aqui? Você não somou hidrogênios? Então, houve uma adição de hidrogênios. Aonde é que eles entraram? A adição foi feita do mesmo lado da molécula. Elas foram para onde? Foram para junto dos carbonos insaturados. Trata-se, portanto, de uma adição cis. Por quê? Porque os 2 hidrogênios que você colocou irão dar origem agora a uma nova molécula. O que era eteno passou a ser etano. Quando a gente estudou química orgânica, a gente aprendeu que os alcanos têm uma fórmula matemática, essa daqui, ó, CnH2n mais 2. E o alceno também tem sua fórmula, CnH2n. O alcino, CnH2n menos 2. Se você não lembra do que eu estou falando aqui, por favor, localize no nosso canal do YouTube, assista de novo a aula. Por exemplo, o alceno com 2 carbonos, ó. O N2, 2 vezes 2 dá 4, C2H4, tá vendo aqui, ó. O etano ficaria como? Com a relação CnH2n mais 2. Coloca um 2 aqui, C2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, C2H6. Veja, o alcano transformando-se no alceno, reação de adição. O que é que eu trouxe para junto do eteno? Uma molécula de gás hidrogênio. O que é que ela fez? Nós quebramos a ligação simples do gás hidrogênio, que é a ligação sigma, e quebramos a ligação dupla, a ligação pi do gás eteno. E formamos um novo composto, que era C2H4, transformou-se em C2H6. Portanto, reação de adição é sempre assim. Eu vou estar diante de carbonos insaturados, que irão receber outros elementos. Aqui eu mostrei o hidrogênio, mas poderia ter outro elemento. É muito comum a gente encontrar os elementos da família 7, ou família 17, como queira chamar. A família dos halogênios, composta por flúor, cloro, bromo e iodo. Essa moçada, costumeiramente, vai participar de reações de adição. Adição de halogênios. Ó, acabei de falar. Quem são os halogênios? Família 7A ou família 17. Quem são eles, Vanks? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Essa galera aqui forma a família 7A. Onde é que ela está? Ela está vizinha à família dos gases nobres. Lá na tabela periódica, ela é a penúltima família. Aqui nós temos os gases nobres. E aqui eu tenho a família 7A. Aqui, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Aí aqui entra quem? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Preciso memorizar isso, Vanks? Não, mas se você, com o seu passado tempo, de tanto que você vai mexendo na tabela periódica, você vai memorizar isso. Mas não há exigência para tal, tá bom? Então vamos raciocinar. Do mesmo jeito que a gente fez a adição de hidrogênios,
colocando os hidrogênios, rompendo a ligação sigma dele, rompendo a dupla do substrato e colocando os hidrogênios do mesmo lado da molécula, nós vamos fazer a mesma coisa aqui com relação aos halogênios. Agora, muito cuidado. Como é que é cis? Como é que é a geometria cis? A geometria cis, a gente tem os dois elementos do mesmo lado, se lembra? E como é que é trans? A isomeria geométrica trans, você tem uma dupla ligação com os elementos em lados opostos. Veja só a diferença. Eu estou fazendo um exemplo aqui com o cloro. Vendo aqui o exemplo com o cloro. Ó, geometria cis, por quê? Os ligantes estão os iguais do mesmo lado. Hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro. E aqui trans. Hidrogênio está de um lado, hidrogênio está do outro. Cloro está de um lado, cloro está do outro. Olha o que é que acontece na adição de halogênios. Aqui você tem o substrato, tá? Quem é esse moço, Vanks? Que é o eteno. Aí você veio com o X2. X2 aqui podia ser Cl2, podia ser F2, etc. Olha o que é que aconteceu. Você está vendo que o substrato recebeu elementos e ficou com a geometria do tipo trans? Está vendo que eles estão em lados opostos? Pois é. Quando você tiver a adição de halogênios, ou seja, quando você tiver a adição de compostos da família 7A, como por exemplo F2, Cl2, I2, etc. O que é que você vai fazer? Você vai montar uma ocorrência no sentido de ficar com a geometria do tipo trans. Ó, X é um halogênio, acabei de falar para você, tá vendo? Ó? Aqui a gente citou como colocação das principais condições de acontecer essa reação, que são as mais comuns, com o cloro e com o bromo. Então seria muito comum a gente encontrar quem? Cl2, Br2. Pronto, tá aqui, ó. X é um halogênio, cloro ou bromo. As reações com flúor são intensamente exotérmicas e degradam as moléculas envolvidas. Por que que elas são intensamente exotérmicas? Lembrar que o flúor é o mais negativo dos elementos que a gente conhece. Ele gera uma polaridade muito elevada. Já as reações com o bromo são muito lentas. Veja no exemplo a seguir a reação que ocorre em trans. Tá vendo aqui, ó? Olha o nosso substrato, é o eteno. Trouxemos quem aqui? Cl2. Temos aqui o C2H4. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar os dois átomos de cloro, quebrar essa ligação sigma que existe aqui e levá-la. Para onde? Para cá. Aqui eu vou quebrar a ligação π. No que eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Deixa de existir a dupla ligação e eu acrescento dois cloros nessa molécula. Veja onde é que eles entraram. Eles entraram em lados opostos. Ao entrar em lados opostos, eu estou diante de uma geometria do tipo trans. Então, adição de gás hidrogênio, a geometria ficou do tipo cis, o hidrogênio no mesmo lado da molécula. Adição de halogênios ficou do tipo trans, em lados opostos. Aqui nós temos a adição de aletos de hidrogênio. Vanks, o que seriam os aletos de hidrogênio? Aqui você vai ter, por exemplo, os ácidos do tipo hidrácidos. Como assim, Vanks? Vamos lembrar, tudo aqui necessita que você lembrar. Existe um grupo de ácidos chamados hidrácidos, que são os ácidos que não possuem a presença do oxigênio. Por exemplo, ó, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, tudo isso aqui são hidrácidos, ou seja, são estruturas que possuem a característica de ácidos, ou seja, possuem um pH baixo, mas não possuem oxigênio. Quando você for fazer a adição deles, você de cara vai lembrar quem é o quê? O seu substrato. Quem é o seu substrato aqui? O seu substrato aqui é o propeno, C3H6. Como é que você sabe? Você nem contou. CnH2n, amigos. Se o C tem 3, o hidrogênio vai ser 2 vezes 3, 6. É assim que você tem que fazer. Isso aqui é um alceno, não esqueça disso. Alceno, CnH2n. Tem 3 carbonos? O dobro de hidrogênios. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um aleto. Quem é esse aleto aqui, Vanks? Esse aleto de hidrogênio aqui é o ácido clorídrico, HCl, ácido clorídrico. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o gás hidrogênio e fizemos também com os elementos da família 7. Nós vamos pegá-los e vamos colocá-los aonde? Na estrutura que você possui com a dupla ligação. Você vai, aqui no HCl, que tipo de ligação você tem? Você tem sigma, você vai quebrá-la. Aqui você tem o quê? Você tem uma π e uma sigma, você vai quebrá-la. E aí o que é que vai acontecer? Ao quebrar essa estrutura, você vai formar um novo composto. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou citar aqui o nome de um cientista chamado Marko Vinnikov, que é ele que traz para nós a regrinha. Ele diz assim, ó,
Quando um haleto de hidrogênio é adicionado a uma dupla, o hidrogênio é preferencialmente adicionado ao carbono mais hidrogenado. Onde tiver mais hidrogênio, obviamente. Quando o brometo de hidrogênio, quem é o brometo de hidrogênio? HBr. Em presença de peróxido, tudo isso a gente tem que saber o que é. O que é brometo de hidrogênio? HBr. Peróxidos. Peróxidos são aqueles compostos onde o oxigênio tem NOx menos 1, como por exemplo H2O2. Isso aqui quem é, Vanx? H2O2. Água oxigenada. É adicionado por uma dupla ligação, o hidrogênio é preferencialmente adicionado ao carbono menos hidrogenado. Tá? Vanx, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o carbono, o cloro e o hidrogênio e vou acrescentar essa molécula. Veja, a dupla ligação deixou de existir, passou a ser uma simples. Hidrogênio e cloro foram inseridos na molécula. Percebam que hidrogênio e cloro, nesta condição, permaneceram do mesmo lado. Então, nós já mostramos para você 3 reações de adições diferentes. A adição envolvendo o gás hidrogênio, a adição envolvendo os halogênios, família 7A, e aqui a adição dos haletos de hidrogênio. Quando eu falar em haleto de hidrogênio, se lembre da função inorgânica ácido, dos hidrácidos. Existem os hidrácidos e os oxiácidos. E hidrácidos são ácidos sem oxigênio, como é o caso do HCl, do HBr, do HI, etc. O que acontece? Eu vou ligá-los na molécula, quebrando a sua ligação sigma. E no substrato, quebrar a sua ligação dupla. Quando eu fizer isso, eu vou juntá-los numa só. Por isso que o nome é adição. E o último grupo, eu trouxe para você a adição dos alcinos. Está lembrado do que é alcino? Alcano simples, alceno duplo, alcino triplo. Olha como é que é a forma dele. CnH2n mais 2 são os alcanos. CnH2n, os alcenos. CnH2n menos 2, os alcinos. Por exemplo, ó, se eu perguntasse para você qual é a fórmula do pentino, pente são 5, C5, H, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Olha que beleza. Você faz direto. Vanx, butano, gás de cozinha, como é que é a fórmula? Butano, C4. Ele é um alcano, 2N mais 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Essa aqui é a fórmula de quem? Do gás de cozinha, aquele utilizado pela sua mãe para cozinhar os alimentos. Em geração, essas reações, em geral, essas reações são semelhantes às reações de adição em alcenos, apresentando mecanismo iônico eletrofílico. O que é que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Iremos quebrar as ligações do tipo π. Só que nas ligações dos alcinos, amigos, eu tenho aqui, ó, tripla. Eu tenho apenas uma sigma e tenho 2 π's. Então, isso aqui certamente vai envolver mais energia do que nos outros casos, tá? Você tem 2 ligações π's aqui. Bom, como é que vai acontecer? Nós temos aqui a subdivisão em 4 grupos, tá? Hidrogenação catalítica, halogenação, adição de haletos, hidratação catalítica. Vai pelo nome que você vai entender o que é que eu quero falar para você. Hidrogenação significa o quê? Acrescentar quem, amigos? Hidrogênio. Bromação significa acrescentar quem? Acrescentar o bromo. Adição de haletos significa adicionar quem? HCl, HBr, aqueles que você tem o quê? Hidrácidos. Hidratação. Opa, hidratação tem a ver com o quê? Aqui nós vamos trabalhar com moléculas de água. Nestes casos de hidratação, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, o nosso catalisador vai ser o mercúrio. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Eu vou lá no começo para voltar a falar do primeiro caso de adição dos alcinos. Aqui o substrato é o etino. O que significa etino? Olha para essa molécula que eu trouxe o desenho, fica mais fácil você visualizar. Aqui são carbonos e esses branquinhos aqui são os hidrogênios. Olha aqui, o que você tem bem aqui? Vamos, você tem uma tripla ligação. Pois é, você tem 2 π's e uma sigma aí. O que é que você adicionou? Não é hidrogenação? Então você adicionou hidrogênio. Olha o que é que vai acontecer. O etino, que fórmula que era? C2H, faça a conta. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2, C2H2. Quando você coloca para reagir com gás de hidrogênio, acrescenta-se mais 4 hidrogênios, isso aqui vira C2H6. 2N mais 2, isso aqui é um etano. Olha só, a tripla ligação deixa de existir, passamos a ter uma simples ligação. Você tinha apenas 2 hidrogênios, agora você tem 6. Antes, por que você não colocou apenas uma molécula de H2? Você deve colocar 2. Porque o carbono é tetravalente em todas as situações que você trabalhar com carbono. Não esqueça, você precisa deixá-lo sempre com quantas valências? Com 4. Segunda situação da adição nos alcinos é a halogenação. Aqui eu coloquei quem? O bromo.
Desse jeito aqui, como o bromo é da família 7A, ele faz somente uma ligação covalente, você, assim como fez com o gás hidrogênio, que apesar de não ter família, nós sabemos que ele tem que fazer uma ligação covalente, na bromação você vai ter que fazer 2 moléculas de bromo. Por quê? Porque vai ficar faltando aqui, ó. No momento que eu tenho uma tripla, eu vou precisar de 2 hidrogênios para cada um desses aqui, ó. Esse aqui precisa de 2 hidrogênios, esse aqui precisa de 2. Para quê? Vai ficar com 4. Por isso que a gente coloca 2. Como a gente não está trabalhando com H2, a gente está trabalhando com quem? Está trabalhando com o bromo. Então, aqui você vai colocar na quem? 2 bromos. Olha aqui que legal. E 2 bromos, para ficar tetravalente. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 valências. 1, 2, 3, 4 valências. Você saiu de uma estrutura insaturada por tripla ligação e você terminou formando o tetrabromoetano com ligações simples. O terceiro caso é o caso da adição de aletos. Os aletos aqui vão obedecer aquela regra do Markov-Vinnikov. Qual? Quando você adicionar um deles, o que é que vai acontecer? Você vai quebrar as moléculas e vai poder gerar uma nova estrutura. Vanks, aqui você gerou uma dupla. Não, eu não gerei uma dupla, porque isso aqui acontece, amigos, em etapas. Veja, você tem aqui uma tripla ligação com 3 carbonos. Então, isso aqui é o propino. Propino. C3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. C3H4. É essa a fórmula do propino. Aí você colocou para reagir com um aleto de hidrogênio, que é o ácido bromídrico, da HBr. Então, o que você vai acontecer? O que a fórmula vai se transformar? Ela vai ficar C4, desculpe, C3, continua no meio de carbono, só que agora você tem quantos hidrogênios? Você tem 5 e tem um bromo, C3H5Br. O que acontece? Continua uma dupla aqui. Você precisa quebrar a ligação π. Olha a segunda etapa. Você vem com outro HBr. Você tinha quem aqui? C3H5Br. O que vai acontecer? Você vai quebrar esta ligação sigma daqui, vai quebrar a π deste, e vai ficar todo mundo com ligação simples, ó. Tá vendo aqui? Olha o que ficou? C3H6Br2. Esse tipo de situação dos aletos de hidrogênio, aqui a gente obedecendo aqui a regra de Markov-Vinnikov, quando eu quebrei a tripla ligação, eu tive que agir de novo para quebrar uma outra, porque na tripla ligação nós temos 2 π's, ó. Sigma no meio, π embaixo e π em cima. Nós temos 2 ligações π's. Então eu vou precisar de 2 moléculas de ácido bromídrico. Você tem no ácido bromídrico um hidrácido e a gente vai classificá-lo como aleto de hidrogênio. Aleto, família 7. Aleto de hidrogênio, hidrogênio ligado a ele. Vanks, por que o hidrogênio fica à esquerda da molécula e o bromo fica à direita? Porque na hora que a gente vai fazer a representação dos compostos covalentes, o mais eletronegativo fica à direita. Na tabela periódica, são mais eletronegativos os que estão à direita e dentro das famílias os que estão na parte superior. Propriedades periódicas da tabela. Você deve estar percebendo que esse assunto de adição dessas reações orgânicas, ela exige de nós uma série de informações de aulas anteriores. É por isso que você precisa se atualizar sempre. Vamos para o último grupo aqui dos alcinos, hidratação catalítica. O que é que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter o mecanismo de adição nucleofílica. Isso ocorre porque o alcino funciona como base de leves. Quando a gente estudou os conceitos de base e de ácido, a gente passou pelo conceito de arrênios, da dupla Bronsted e Lowry e de leves. E aqui a gente vai precisar na hidratação catalítica, amigos, a atuação direta de um catalisador. Neste caso aqui nós vamos usar a prata, tá? O primeiro ataque é de um reagente é do tipo nucleofílico, por esse motivo tem a expressão hidratação catalítica. Então a gente vai utilizar, no caso, moléculas com a característica de acidez ou basicidade, lembrando do conceito de leves. O último grupo que a gente teria que mostrar aqui para vocês, não vai mudar nada do que a gente está vendo. Alcadienos. Aqui a gente tem 2 duplas. 2 duplas. Então, quando eu tenho 2 duplas, eu vou ter que quebrar duas estruturas π's, né? Porque aqui eu tenho sigma e π. Tenho sigma e π. Eu vou ter que quebrar 2 moléculas. E aí, quando eu fizer isso, eu posso fazer uso, por exemplo, de elementos como o bromo da família 7, tá vendo aqui, ó, molécula Br2? Pois é. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente acrescenta um bromo aqui e acrescenta um bromo aqui. Como são 2, você vai fazer 2 etapas. Depois você vai ter que fazer isso na segunda dupla ligação. E aqui embaixo nós temos aldeídos e cetonas. Para lembrar das nossas aulas de funções orgânicas, os aldeídos são os compostos que possuem carbonila ligada a hidrogênio. C dupla O, hidrogênio, é assim. E as cetonas
são os grupos funcionais onde eu encontro essa tal carbonila, C-O, entre dois carbonos. Então, eu preciso buscar informações de conhecimentos anteriores, mas não é coisa distante não. Nós tivemos a oportunidade de estudar isso recentemente. Então, o substrato aqui reage com quem? Com o gás hidrogênio. Substrato, a estrutura original que tem dupla ou tripla. Aqui, ó, tá aqui a dupla ligação, tá aqui a dupla ligação. A reação é denominada reação de redução. O que é redução? Receber elétrons. O que é oxidação? Perder elétrons. Quem sofre redução é agente oxidante. Quem sofre oxidação é agente redutor. Então, os nossos compostos partirão sempre de duplas ou triplas ligações. Na nossa próxima aula, nós iremos efetuar as atividades de sua apostila para que a gente possa, dentro do que for possível, esmiuçar esse assunto de tal maneira que você fique em condições de entender e fazer todas as atividades. Nós nos encontraremos num próximo momento e aí sim, nós iremos fazer os exercícios. À medida que a gente for fazendo, nós iremos relembrar. Você deve ter percebido na nossa aula de hoje que esse assunto exige que você vá buscando conhecimentos anteriores. Intensifica o que eu já falei. Assista de novo às aulas que envolvem a parte de isomeria, assista de novo às aulas que envolvem a parte de ligações sigmas e pi, assista de novo às aulas que caracterizam as funções orgânicas, especificamente cetonas e aldeídos, ok? Grande abraço, até a próxima aula.